Yeah! Instagram! Vamos nós! Yeji! Nova temporada de Luciana Rosa, Bruno Ananias. Sejam bem-vindos. Pérez Rassel. Seja bem-vinda, Pérez. Laila, um beijo. Tô arrumando aqui o som, meu povo. Então hoje, como vocês já sabem, começaremos Edgar Allan Poe. É um conto chamado A Queda da Casa. Boa noite, Pérez. Espera aí que eu já falo com você. Eu estou escrevendo aqui. Usher. Está aí. Oh, pronto. Beijo a vocês, André Albuquerque. Digam-me, Gisele, Luciana, Dora, André Albuquerque, Laila. Beijo. André Albuquerque, seu primeiro dia, Andréia. Diga-me, eu sou o Marco Enzo, Andréia. Estou aqui diariamente. Ontem tive uma folga, mas batemos um papo. Beijo, Andréia. Diga-me, sua primeira vez, Andréia? Diga, como vão vocês, Gisele, Dora, Laila, Luciana? Beijo para vocês. Vocês gostam de mistério, meu? Gostam de mistério, galera? Não é a primeira vez, André? Então me recorde. Desculpe. Andréa, qual a sua cidade? Fale-me, por favor. Onde você está? Conte-me sua cidade. Então, pessoal, mistério. Juazeiro do Norte. Um beijo para Juazeiro, correto? Oh, que bom, Luciana, chegou. Hoje, terra do Padre Cícero. Um beijo para Juazeiro e para você, Andréa. Obrigado pela presença. Maria Fernanda da Silva. Beijo para você. Seu primeiro dia, Maria Fernanda. É isso aí, Dora. Obrigado. Vamos, novas emoções. Então, apresentando a vocês é o seguinte, tá? Edgar Allan Poe, eu vou apresentar a vocês vários contos dele que começa num dia e termina no mesmo dia. Esse de hoje, A Queda da Casa de Usher, começa e termina hoje. Amanhã, outra história dele, mas todas seguem o mesmo caminho, que é o mistério, suspense. É todas bem parecidas. Vou obrigar vocês a pensarem, mulheres queridas. Ô, Manuel,
Um beijo pra você, Manuel. Seja bem-vindo à Espanha. Um abraço. Sejam bem-vindos os espanhóis. Edgar Allan Poe, meu povo. Andréa Albuquerque, fique comigo. Fique conosco, Andréa. Nilzinha. Beijo, Nilzinha. Sempre. Não é terror, não. Suspense, não é terror, não. Boa noite, Nilzinha. Beijo pra você. Seja muito bem-vinda novamente. Seja bem-vinda. Não é terror, não, Dora. Eu não gosto de terror, cara. Não gosto de terror. Posso até fazer um filme de terror, mas... assim, um filme, mas partindo de mim não vai ter. É isso aí, Manuel. Mistério. É isso aí, o mestre do mistério. É porque faz as pessoas pensarem no que vai acontecer. Tem um conto dele chamado A Carta Roubada, que é de onde veio o personagem que eu falei hoje nas minhas histórias, o Sherlock Holmes, que não é dele, mas partiu de um personagem dele. Este conto, A Carta Roubada, é quase... É muito louco, a história é muito louca. Se eu puder, eu vou apresentar aqui a vocês. É muito louca a história. É muito louca. Mas não é terrorismo, não é nada, é investigação policial, é muito louco, é muito louco. O cara tá com uma carta, acha que é outra carta, é meio paranoico. A carta foi trocada e o cara não sabe, é muito louco. A Carta Roubada. Vamos daqui a pouco começar a nossa história. Que bom, ó, a equipe aí tá formada, hein? Gisele, Luciana, Laila, Andréia, Dora, Manuel, Nilzinha. Beijo, meu time. Beijo pra vocês. Canal Viva Correndo. Seja bem-vindo, canal Viva Correndo. Eu sou o Marco Enzo, canal Viva Correndo. Estou ao vivo. Melhorou, Gisele. Melhorou da gripe, resfriado. Bora mandar um salve aí pra Gisele melhorar. Yeah. Bora mandar a vibração aí pra Gisele, pessoal. Manda um joia aí pra Gisele ficar boa. Rosângela Lopes, 2501, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Flaubert número 1. Flaubert, beijo pra você, seja bem-vinda. Vai, galera, manda um joia pra Gisele ficar boa, vai. Manda um joia, é isso aí, Manuel. Vamos mandar força lá no Rio de Janeiro.
Gisele Dexheimer, vamos lá. Daniele Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou o Marco Enzo, me apresento por aqui diariamente. É o seu primeiro dia, conte-me. Daniele Pedro, vou começar agora, hoje, esta história de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Conte-me, Dani. Vamos lá, Gisele, vai ficar boa. Amanhã já vai pegar praia. Ficar gripada no Rio de Janeiro no verão é brincadeira. Vai. Se apresente, Flauber. Diga a sua cidade, o seu nome. Um beijo pra você. Seja bem-vinda. Vamos lembrando a vocês, Edgar Allan Poe, do século XIX, ele americano do estado de Massachusetts, exatamente da cidade de Boston. Ele morreu novo, com 40 anos. O camarada se foi, mas teve um talento inacreditável, principalmente em histórias misteriosas, como esta de hoje. Em toda a maioria da sua obra foram histórias misteriosas. E isto fez dele ser quem ele é hoje reconhecido, como a maioria dos seus contemporâneos e das pessoas atrás. Agora lembrei de você, Dani. Currais Novos, Nordeste, um beijo pra você. Lembrei de você, só falar a cidade eu lembro. Um beijo pra você, Dani. Viva o Nordeste, Currais Novos, um beijo. Seja bem-vinda novamente. Então, continuando sobre Edgar Allan Poe, ficou mais conhecido, famoso depois que morreu. Sua história veio à tona, toda a obra dele. E ele teve grande repercussão. A grande obra dele é em ficção curta, que é o quê? Contos. São contos que tem várias passagens em algumas páginas. Então, meu povo, segura Edgar Allan Poe, Dei My Rocha, Dei My Rocha, seja bem-vinda. Começamos agora esta história de A Queda da Casa de Usher. Vou contar a vocês. Hoje é diferente. Vamos voltar. O meu personagem vai ser em primeira pessoa, tá? Eu vou narrar a história sendo o personagem. Não vai ter um narrador, porque Edgar Allan Poe escreve em primeira pessoa. Então eu vou contracenando com vocês, é lindo, é divertido. Um beijo. Estou retirando os comentários. A partir de agora somos nós. Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Abaixei o som. Boa viagem a vocês, eu sou o piloto desta nave. Um beijo, daqui a pouco eu entrego vocês de volta. E vamos subir, vamos aterrissar, vamos bem alto hoje. Vamos decolar, desculpe. Vamos decolar, vamos bem alto. Beijo. Muito prazer, eu sou o Marco Enzo. Eu cheguei próximo à porteira, era tudo muito afastado. Cheguei numa porteira, eu estava a cavalo e desci, abri a porteira. Depois que eu passei pela porteira,
veio um lacaio, um funcionário, me acompanhar. E ele também estava a cavalo. E aí, depois que eu passei a porteira, eu comecei a observar tudo que estava ao redor. E parei o cavalo, fiquei observando. As árvores estavam até brancas, era tudo muito seco, muito pálido. Tinha umas grandes raízes, mas tudo muito... parecia que estava abandonado. E a casa estava lá embaixo. A casa dos Ushers estava lá embaixo. Tinha era uma lagoa, parecia que era embaixo da casa. E a lagoa também parecia opaca, era tudo muito sombrio. Parecia que a lagoa parecia que não chovia naquele lugar vários anos já. E a água opaca, escura também, escura. Nada balançava na água, parada. E o espaço que se rodeava da casa, que tinha árvores, as árvores todas secas, sem vento, não tinha nada, tudo parado. Parecia que quem comanda o universo deu um pause no botão e ficou parado. Tudo parado. Até minha garganta começou a ficar seca. Tava assim... E o lacaio, o rapaz que veio me acompanhar, fiquei parado olhando para casa e senti que saía uma vibração dali bem esquisita, mas não era nem ruim, nem mal, nem boa, mas estava esquisita. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Fiquei pensativo, falei, será o que é isso? Será que... não sei o que é isso. Mas na verdade, eu fui convidado por Roderick Usher, que era um amigo meu de infância. E depois da nossa infância a gente estudou junto e a gente era muito amigos. E depois eu nunca mais o vi. Ele sumiu, a família Usher sumiu, nunca mais vi ninguém. E agora recebi uma carta que foi passada 3 vezes até chegar a mim. E tinha lá, ele estava falando que precisava muito da minha ajuda e eu vim aqui ajudá-lo. A gente estudou junto, conheci a família dele, era uma pessoa que eu gostava muito, tinha muito apreço, não poderia... E ele falou na carta que só tinha a mim, só tinha eu de amigo, não tinha mais ninguém, que só tinha com quem contar era eu. Se eu pudesse ajudá-lo, ele ficaria muito grato. E eu, de maneira nenhuma, podia negar. Quando você cresce com uma pessoa e gostava muito dela, você se dá muito bem com uma pessoa, e uma hora ela precisa de você, você vai atrás. Foi o que eu fiz. E ainda recebi uma carta pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar-me. Tinha o endereço, eu vim. E aí lembrei da carta, de tudo que estava escrito na carta. Ele não entrou em detalhes, só falou que precisava muito da minha ajuda, demais, que já estava me procurando há mais de 6 meses, 6, 8 meses, e que essa talvez era a última tentativa dele. Ele escreveu coisas lá que eu falei, peraí, tenho que ir lá ver o que é. E cá estou. E aí o rapaz pensou, o lacaio foi na minha frente, eu parei o cavalo, amarrei o cavalo, bem na próxima, a casa era muito grande, e o assoalho dela era bem próximo à água, tinha um lago em volta. Na verdade, se a gente for pensar, era bem bonita a arquitetura, mas eu vi que estava tudo muito passado ali. E aí a gente entrou na casa, comecei a entrar, ele foi na minha frente, o funcionário foi na minha frente, e a gente passou por alguns corredores, entramos numa sala, as janelas eram todas grandes, muito grandes, pontiagudas, e o teto era enorme, o pé direito da casa era triplo, parecia, era muito alto, e a casa tinha um monte de corredores. Quando um
corredor que a gente estava subindo uma escada que era num corredor, cruzou uma pessoa comigo que acho que era um médico. O médico passou assim, sem cumprimentar, olhou para minha cara, também uma figura estranha. E aí entrei numa outra sala, a casa não terminava, era muito grande. Todos os móveis, um monte de móvel, todos os móveis antigos, tudo muito certinho, tudo parado. E aí o lacaio me levou até o Roderick Usher. Ele me viu, veio correndo me abraçar, até estranhei, que foi uma felicidade demais, assim, a recepção dele. Levantou, ele nunca era assim, um rapaz tímido, era um rapaz diferente daquilo que eu estava vendo. Eu achei que fosse talvez uma brincadeira, a carta, não sei, na hora que eu vi ele fez a cena, eu achei que era uma brincadeira, alguma sacanagem. E aí, com o passar do tempo, fui observando, olhando pela casa, olhando para lá, olhando para cá, e vi que realmente não era, a pessoa era outra. Ele estava totalmente diferente, era uma outra pessoa. Parecia que eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. Era os cabelos, ele tinha cara de judeu, mas não era judeu, mas parecia um judeu, assim, uma pessoa saudável, nariz avantajado de judeu, os cabelos cheios, quase ruivos, barba feita, mas ele estava totalmente assim, os olhos fundos, esbugalhados, ele estava com uma aparência péssima, estava com uma aparência horrível. E aí ele foi me contando que tinha uma doença mórbida, que se passa de família, que vem de família, é hereditário, é uma coisa que vem dos antepassados. E aí eu lembrei sobre a família Usher. Realmente eles não têm um vasto leque assim de familiares. Eles tinham uma família, mas a família Usher era direta. Eram muito poucas pessoas. Era pai, mãe e um filho. Pai, mãe e outro filho. Era só assim, eles iam passando de família, filho, e só sobrava 2, 3 pessoas. E aí ele me disse que ele tinha essa doença, que era uma doença mental, que a pessoa fica, você sente um barulho de um carro passando e te arde o ouvido, entra dentro da sua cabeça, você quer se jogar embaixo de uma cama para não escutar o ouvido, para não escutar o barulho do carro. Qualquer barulho faz mal a você, barulho de guitarra, entra, come o seu cérebro. A voz dele a ressonância estava bêbada, ele falava meio bêbado. E tudo, as imagens, ele começou a me falar que ele olhava as coisas, quando estava em crise, raramente, ele olhava, ficava tudo meio, parecia que tinha usado droga. Então, era muito, a pele, ele não podia, por isso, a pele, se ele tomasse vento, era uma alergia, empipocava a pele toda, não podia. Por isso ele ficou refugiado nesta casa no meio de uma floresta. Ele não podia sair, ficou ali refugiado. Ele me falou que estava trancado ali naquela casa, tinha 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos, quando começou a acentuar a doença. E eu vi que realmente ele estava falando sério. Quando eu entrei, eu achei que era sacanagem, mas depois eu vi que realmente era verídico aquilo tudo que ele estava me falando, e que estava já começando a pensar como que eu ia ajudar ele. E ele me disse que os médicos iam até lá semanalmente, mas que iam ajudar ele, mas que ele estava precisando de uma ajuda diária,
nenhum funcionário praticamente consegue ficar com ele porque eles pedem demissão, vão embora, porque é muito difícil lidar com ele ali naquela situação, porque tem dias que ele tem que ficar sozinho no quarto, trancado. Eu vi que todas as janelas da casa eram acortinadas em preto. Tinha dia que ele tinha que fechar a casa toda, não podia ver luz, porque a doença estava reverberando, estava no pico da doença. Então comecei a pensar ali já, e na hora que eu entrei, que eu cruzei com a pessoa, que eu falei, era médico então, e a pessoa estava mais estranha do que ele. O médico estava mais estranho do que o Usher, o Roderick Usher. E eu comecei ali a imaginar o que a gente ia poder fazer. E de repente a casa era muito grande, eu olhei para o lado direito e ele tinha me falado da irmã, que é a Lady Madeleine, a irmã que estava nos dias que estava com a doença. Ela também tinha doença, não sabia que ele tinha irmã, nem que ela estava lá, mas que ela também tinha doença e que estava em dias, estava nos tempos pior do que ele. E aí eu olhei para o lado direito, vi uma moça saindo de um quarto de costas e foi andando ela assim toda corcunda para baixo, andando devagarinho. E eu pensei, é ela, é a irmã. Se está doente, está aqui, é ela, Madeleine. E aí ela entrou, fechou a porta, plá, uma porta de ferro. Fechou a porta, deve ter ido para a cozinha, em algum lugar. E eles tinham empregado só fora da casa. Dentro da casa não tinha empregado, porque eles tinham alguns esquemas que o médico passava, que a pessoa que vem de fora pode passar alergia a eles. Então eles têm que seguir uma regra de como entrar lá. Até eu tive que fazer um monte de coisa para entrar na casa. Algumas coisas, não muitas. E aí a gente começou a conversar, lembrei da nossa infância. Isso talvez iria fazer muito bem a ele. Lembramos da nossa infância, lembramos de muitas coisas. E ele, o Roderick, é uma pessoa intelectual, leitor assim, que não para. E agora se está pintando. Não sabia que ele estava nesse caminho de tanta intelectualidade, começou a pintar. E para passar o horário com ele, assim, os dias, primeiro dia já entendi mais ou menos qual era a minha ajuda ali naquela casa, na casa do Usher. Então eu já entendi. Então a gente acordava cedo e ia pintar, porque ele tinha que seguir uma regra de dormir cedo e acordar cedo. E aí a gente começou a pintar. Logo de manhã ele começou a me mostrar vários quadros que ele estava pintando durante essa trajetória dele aí de bem forte já estava o estado dele. E ele tinha uma esperança, me contava diária, todos os dias de manhã ele me falava que tinha a esperança de conseguir vencer, e agora com a minha ajuda. E eu, para te falar a verdade, no começo fiquei meio com medo, não via, o cara tinha muitos anos, mas ele conhecia a minha família, conhecia a dele, então não tinha o porquê dizer não e ir embora, ou então nem vir até aqui, mas já que eu vim, já estou aqui, vou ajudar o cara, porque foi uma pessoa que fez parte da minha infância. E tá bom, não estou me atrapalhando com isso aqui. E aí, 5, 6 dias, já estava lá, comecei a entrar mais ou menos na regra da casa, de participar com ele, dormir cedo, acordar cedo e pintar. Comecei a pintar junto com ele e vi uma tela. Eu vi uma tela lá que ele pintou, que estava exposta na parede, que era um quadro de uma casa que tinha um calabouço embaixo.
ele só pintava coisa abstrata, o Roderick, pelo que eu estava vendo. Mas esta era o quadro que dava para entender. Você olhava para o quadro e sabia o que era aquela pintura. E a pintura, essa pintura era uma casa que tinha um buraco embaixo, era uma catacumba, um calabouço que tinha um corredor e parecia que era um lugar onde se escondiam pessoas dentro desse calabouço. E aí olhei assim, comecei a perguntar para ele o que era. Ele falou que teve um pensamento sobre aquele quadro e nem pensou e que pintou. Eu falei, pô, tá interessante porque você faz a gente ficar parado aqui pensando o que é essa casa, o que tem aí embaixo dela. E ficamos ali vários dias, a gente ficava, inclusive, a gente passava o dia todo pintando. Eu me encantei em pintar. Nunca tinha feito essa experiência de procurar pegar um pincel e começar a pintar. Até que um dia lá, passados aí uns 8 dias, uma semana, 8 dias, tava no quarto, a gente dormia mais ou menos umas 6:30, 7 horas da noite. Cada um ia pro seu quarto e dormia. E aí, a irmã dele tinha uma pessoa só que entrava lá. Nem ele podia chegar próximo à irmã. Tinha só uma pessoa que era tipo uma babá dela. E aí a babá veio pro Roderick e informou que a irmã tinha morrido. Que a irmã morreu. E ele me confidenciou, falou, ó, infelizmente minha irmã morreu. E eu vou te contar uma coisa aqui, que é a seguinte: eu não vou enterrar ela. Eu vou te pedir ajuda pra gente guardar o corpo dela. E tem uma cama aqui, um caixão, e lá embaixo eu vou te mostrar. E aí eu falei, mas por que você não quer enterrar ela? Porque eu vou enterrar ela daqui 10 dias. Porque ela me pediu para eu enterrar ela daqui 10 dias depois que ela morresse. E porque também o cemitério, a gente vai ter problema no cemitério porque eu não vou poder chegar até lá por causa da doença. Então vai ter que ser à noite, então vai ser muito difícil. E a gente está com um problema lá de lugar nas valas. A gente está fazendo uma reforma no jazigo e aí daqui a pouco, daqui 10, 15 dias a gente vai poder enterrar ela lá. Enquanto isso a gente vai ter que deixá-la lá embaixo. E aí fui lá, ajudei ele a pôr ela no caixão. Fomos descer para o lugar que ele falou. E aí ele começou a a gente foi lá embaixo onde a gente pintava e começou a aparecer coisa lá que eu não sabia. Tinha uma porta, que tinha uma escada que ia para um calabouço. Eu comecei a lembrar do quadro. Lembrei do quadro e falei, caralho. E aí tinha desceu uma catacumba mesmo, embaixo, um lugar grande, enorme. Parecia que era a casa toda, só que embaixo. E tinha uma porta de ferro imensa, assim, uma porta de ferro. E eu abri a porta de ferro. Tinham várias valas, assim. Tava tudo vazio. E aí a gente pegou o caixão e colocamos ela numa das valas lá, uma prateleira. E aí ela ficou por lá. Colocamos ela, fechei a porta, plá, plá, porta pesada pra caramba. Subimos a escada de volta. Eu lembrei do quadro, mas eu nem falei nada pra ele. Falei, isso aqui tá igualzinho o quadro. E aí subimos pra casa. Eu dormi, passou a noite. Dia seguinte tudo de novo, tudo normal, a gente pintando. E a gente começou a pintar no andar de cima,
porque ele mandou subir o ateliê para cima no lugar de pintar. E aí esse dia de noite bateu um temporal, mas é um temporal daqueles assim a casa era no meio de uma floresta. Você imagina o que não era aquilo, mas era muita chuva, muita água. Eu abri, as janelas da casa eram muito grandes, e eu abri, abri não, eu comecei a olhar, abri a cortina e comecei a olhar, a árvore estava quase deitando no chão, e o vento cantando, muita chuva, trovão, trovejando. Isso já era, eu não conseguia dormir, tentando dormir ali 7h30, 8 horas, 9 horas, 11 horas, nada de dormir. De repente toca na porta, pó. Pô, deve ser algum funcionário. Aí ele falou, é o Usher. Aí eu abri, ele tava com uma lâmpada na mão, assim, para um lampião. Acabou a luz da casa. Ele falou, você viu? Eu falei, o que eu vi? Vi o temporal e vento batendo, e eu olhei no corredor, tava tudo aberto na casa, tudo aberto, chuva, não sei o que aconteceu, esqueceram de fechar, e comecei a fechar. Eu falei para ele, não, fica pra lá que eu fecho, você não pode ficar aqui não. E aí fechei a casa toda, tomei chuva, peguei um monte de chuva, voltei pra lá, tava ele lá no quarto. Tava lá no meu quarto, sentado. E aí, falei, o que você quer? Ele falou, não consigo dormir, tá difícil. E aí eu falei, pô, vou ler então pra você uma história. Eu tô lendo, já vi que você lê bastante, peguei lá na sua biblioteca, peguei um livro, vou ler um livro pra você. E aí, comecei a ler um livro para ele, de um autor, de uma história de um cara chamado Lancelot. E aí comecei a ler a história para ele. Era uma história de um romance, uma história leve, assim, boa. E na terceira página, comecei a escutar um barulho, parecia gemido. Mas um barulho e o vento e chuva caindo. E a gente lá, eu lendo, e esse barulho de gemido, arranhão, continuava. 1 hora de leitura, tá lá. Chuva caindo e o barulho, parecia que tinha um gemido. Pensei, pô, isso aí deve ser alguma coisa aí na chuva, algum bicho, sei lá. Parecia bicho. Gemido. Um barulho, tinha barulho. E a gente lá, eu lendo. E ele foi encurvando. Ele parou assim, nessa posição assim, ó. Parou nessa posição. E eu continuei lendo, a história já estava no meio. 2 horas de leitura de livro. Já estava assim no meio da história. E a história estava cada vez mais assim próximo de um desfecho. Tava interessantíssimo, eu tava dentro da história. O personagem principal tava a cavalo, tava cavalgando no meio de uma cidade grande, e as pessoas, muita gente atrás dele, porque ele era a principal pessoa dessa história, do que ele estava fazendo lá naquele ato. As pessoas aplaudiam, umas corriam atrás. E ele estava por lá, assim, o grito, o gemido começou a aumentar, e o Usher ali, parado. Eu parei a leitura, olhei, pensei que ele estava dormindo. Eu olhei, o olho dele estava esbugalhado, assim, ó. Paralisado, esbugalhado, falando baixinho. Eu comecei a ouvir o que ele estava falando. E aí ele estava falando,
Começou a falar assim: você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo há muitos minutos, há muitas horas, há muitos dias. Há muitos dias eu tô ouvindo, você não tá ouvindo? Ela tá lá arranhando aquilo sem poder sair, sem poder fazer nada. De qualquer forma, a gente fez isso, a gente fez aquilo. A gente colocou ela dentro daquele lugar e ela tá tentando sair de lá. E a gente fez isso, eu e você, nós fizemos isso. A gente colocou ela dentro do caixão e ela tá lá embaixo chutando, arranhando de qualquer forma para sair de lá e a gente tá aqui ouvindo. Mas eu tô ouvindo fazem dias, fazem agora horas, minutos, segundos. Você não tá ouvindo? Eu falei, é claro que eu tô ouvindo agora aqui um gemido, um grito, alguma coisa assim, mas que quer dizer isso? A sua irmã? Você está falando da sua irmã? É claro, eu e você e eu, nós fizemos isso. A gente colocou ela lá embaixo, naquele quarto, fechado, naquelas camas, naquelas prateleiras. Você fez isso comigo. Nós dois fizemos isso. E ela tá lá, e eu tô ouvindo isso há dias. Você não é possível que você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo? Não me fala que você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo? Eu pensei, puta que pariu, seu filho da puta. De repente bateram na porta. Pá, pá, pá. Eu peguei e abri a porta, era ela. Madeleine, Lady Madeleine, com uma roupa branca. Eu não vi ela. Ela estava morta, caixão fechado. Eu não vi a cara dela. Ela estava vestida com um branco, toda ensanguentada, toda saindo sangue. Entrou para dentro do quarto que a gente estava. Se jogou no colo do Usher, Madeleine Usher, se jogou no colo dele, ficou caída no colo dele. E ele abraçou ela. E os dois caíram no chão, espatifados, os dois mortos. Ela caiu em cima dele. E ele também estava morrendo. E tum, caiu. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei, sai da minha frente. Saí correndo da casa igual um maluco, saí correndo. E lá tinha um lago para sair, saí pulando no lago, meti o pé na água, saí correndo. Saí para fora da casa e chuva caindo. Chuva caindo. Cheguei próximo assim à porteira, que não era longe da casa. Olhei, tinha uma lua e em cima da casa tinha uma nuvem preta e estava caindo. Chuva caindo. Era muita chuva, mas era chuva e trovão, raio e chuva. De repente a casa caiu um trovão tão grave, então a casa espatifou no meio do lago. Espatifou a casa. Se desmoronou a casa com os dois Usher lá dentro. Eu saí correndo, fui embora. Esta foi a carta de Usher, Roderick Usher, me trouxe para eu ver esta cilada.
Agora dá pra dar risada, meu povo. Alguém sofreu aí? Caralho. Ai, ai, ai. Quem vai me xingar aí? Ah, galera. Alguém vai me xingar aí, não? Caralho, velho. Ô, Manuel. Edgar Allan Poe. Ficou com medo aí, Dora? A Luciana, cara. Fala aí, Laila, Manuel, Nilzinha. Ficou com medo, Nilzinha? A Luciana. Não queria, Luciana. Quer ver, ó? Qual, Gisele? Ô, Laila. É, Manuel, isso aí. Americano de Boston, Massachusetts. Americano. Ficou com medo, Laila? Na hora lá na hora de que rolou a irmã, que a irmã morreu. Oh, obrigado, Dora. Deu pra acreditar? Deu pra acreditar aí? Na hora que a irmã morreu, na hora que ele inventou que a irmã tinha morrido, ali dá pra ficar com medo dele ir lá pra baixo. Na hora que a irmã voltou, Laila. Ficou com medo, Manuel? Então, o Edgar Allan Poe, ele é cheio de pegadinha, ele gosta de pegar a gente. É. Isso aí, lá, Luciana. Estranho, né? Então, o Edgar Allan Poe, pessoal, vou alertar vocês. Ele é cheio de pegadinha para pegar o espectador, tá? Vocês entenderam? Vocês
Ô, Gisele, vocês entenderam a história? Vocês entenderam bem a história? Entenderam? Então, na verdade, não sei se vocês perceberam que o personagem do Roderick Usher, o Roderick Usher, ele não tinha doença porra nenhuma. Ele não tinha nenhuma doença. Não tinha, era zero de doença. Nem a irmã. A irmã não tinha também nada de doença. Então, quem Então, o Roderick Usher, não, o Roderick Usher quis armar para o amigo dele, que foi o meu personagem, que fui até lá. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Ele matou a irmã. Eles mataram a irmã. E ele quis que o meu personagem matasse junto com ele. Correto? Vocês entenderam. Ela morreu asfixiada lá embaixo. Ela morreu toda torta lá. A pessoa ficar 10 dias dentro de um lugar cubículo, fechado, sem comer, sem respirar direito. É isto. E aí ela subiu lá já acabada, isso é ficção. Ela subiu lá já morrendo, caiu em cima dele morta. Ela foi assassinada. E ele, quando ele caiu no chão, quem falou que ele estava morto? Quem falou que ele não fingiu? Que ele caiu lá com ela morto? Que ele não estava fingindo a doença dele? Que ele estava lá? Ele era louco. Era louco. E aí ele caiu com ela, ele morreu depois que a casa desmoronou, que a casa caiu em cima dele. Mas até então não. Ele queria dar um sumiço na irmã dele. Mas o que vocês acham? O que
que vocês acharam que ia acontecer no final? Diz aí, Gisele. Adoro. Não, Laila. Terminou aqui. Cibel 08. Seja bem-vinda, Cibel. Aterrorizante, Dora. É, Laila. Então. É isso aí, Luciana. Família pequena, morre. Os caras são tudo louco. Catalepsia. Ela. Ah. Então, eu quis fazer uma coisa bem diferente. É isso aí, viu, Luciana? Exatamente, tinha um mistério nessa doença. O mistério era que ele não tinha porra nenhuma. O mistério é que ele era louco. Então, o que eu achei interessante é que vocês viram, a gente está aqui conversando aqui há 11 minutos e a gente pode ficar aqui até meia-noite, até 1 hora da manhã, falando só sobre este conto de hoje, que tem enormidades. A gente pode ter um leque de assuntos para se tratar deste conto, desta história. Pode ir para vários caminhos uma história dessa. E a gente tem a gente tem que pôr a cabeça para trabalhar. Este era a função do Edgar Allan Poe. Ele fazia a gente pensar, como eu disse no começo. Vamos ter que usar a cuca. Entendeu? Não é a obra pronta que a gente pega e fala, já sei o que é. Não, você tem que ser curioso. Você fica, podia ter sido assim, pode ter sido assado. Você vai queimando a cabeça, põe a cabeça para trabalhar, para entender aquela história, entendeu? Por isso um cara tão aclamado. Só um cara para escrever uma história assim. Essa história da carta roubada não tem nenhum suspense, não tem nenhum igual assim de casa caiu, de guardar corpo, ninguém morre, ninguém nada. Mas é para você imaginar ela, é perrengue. Dora, isso aí, Manuel. Tem que pensar, tem que pôr a cabeça para trabalhar. Não é aquela putaria de Teresa Batista. Então, eu quis fazer uma história de um tema diferente para mudar, para quebrar o ritmo, para mudar. Beleza? Pensem sobre Edgar Allan Poe. Pensem sobre essa história. Acredito que vocês vão ficar com ela mais um tempo aí na cabeça de vocês. Vamos pensar, meu povo bonito.
Pessoal, o Instagram vai desligar. Um beijo, até amanhã. Temos mais história amanhã. Um beijo a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos. Beijo.